agora com um dos especialistas de SPED nesse país. Um daqueles nomes em que você automaticamente liga, né? Quando você liga o nome à pessoa, que você liga o nome a uma significação. Nós estamos falando de Edgar Madruga, que tem para nós muitas informações a respeito do SPED. Edgar tem feito, inclusive, várias e várias palestras por todo o país, né? Nós temos permitido que ele faça palestra em outros lugares do país, porque a gente quer difundir o conhecimento, né? Porque a gente já tomou o passe dele, mas a gente tem permitido que ele visite outros lugares. Então, Edgar é auditor fiscal, pós-graduado em informática pericial, especialista em gestão tributária e auditorias digitais. É coordenador e professor do MBA de Contabilidade e Direito Tributário do IPOG e tem mais de 100 cursos e palestras realizadas sobre essas temáticas nos últimos 3 anos. Ele também tem um blog, edgarmadruga.com.br. Então, por favor, Edgar, venha até nós, divida conosco o seu conhecimento. Por favor. Deixa sem graça, viu, moço? Boa tarde a todos. Esse negócio do amigo falar da gente é meio complicado. Você vê que ela exagerou um taquinho, né? E essa amizade fica assim, prejudica um pouquinho. Ela ficou exagerou e me gerou uma responsabilidade, né? De pelo menos fazer 10% do que ela falou que eu faço. Então, senhores, a gente vem aqui trabalhar com vocês uma temática que é esse universo das escriturações fiscais digitais que tanto impactam, né? Os relacionamentos das empresas com as administrações tributárias. E a famosa pergunta, vocês estão preparados? Esse é o grande mote, mas preparados de verdade. Acima de tudo, eu queria começar essa palestra agradecendo a Deus, agradecendo a cada um de vocês a oportunidade, mas não deixar especialmente agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade. É uma casa que muito me honra aqui estar palestrando. Eu tenho um princípio de gratidão muito grande, já se vão alguns bons anos, que a gente já começa até a perder a conta. Um dia a gente vai ter que fazer esse levantamento aí, qual foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui no Conselho Regional de Contabilidade. Me sinto muito honrado com isso e aqui estar, né, especialmente no dia do contabilista, fazendo uma palestra a vocês. Profundamente agradecendo a Deus, pedindo que os abençoe pela oportunidade de aqui estar. Senhores, o que eu pretendo fazer, acima de tudo, é fazer valer a pena o tempo de vocês. Eu espero nesse tempinho que a gente vai passar juntos, a gente possa ter um sentimento que valeu a pena. Valorizei o tempo e a ideia de vocês. Então, vamos, se Deus quiser, pensarmos SPED. Então, antes de se falar de SPED, acima de tudo, é interessante a gente conhecer um pouco do que seria. Onde o SPED se insere nesse contexto tributário? O SPED é uma forma de relacionamento, sistema público de escrituração digital, e se subdivide em 500 mil projetos, porque toda hora está sendo criado um, né, ou um subprojeto, mas que no fundo ele se resume em quê? Ele é a nova forma de relacionamento das empresas e, claro, todos os seus stakeholders. Contabilidade faz parte desse processo de geração, controle, né, e transmissão dessas informações para as administrações tributárias. Então, conhecer esse cenário em que as empresas estão inseridas, a contabilidade está inserida, é o que eu gostaria de começar falando a vocês. E uma das coisas que a gente gosta muito de colocar e falar de cenário tributário as pessoas gostam muito de sonhariam em perguntar isso, não? Não sei, quem descobrisse isso de forma efetiva seria uma forma perfeita de lidar com o cenário tributário, né? O cenário tributário é o seguinte, é uma coisa bem básica. Alguém que gosta de pagar tributo? Olha como é que é fácil explicar. Alguém gosta? Se gostasse, tributo não se chamava imposto, se chamava doado, por exemplo, né? É uma forma bruta, é uma forma que faz parte de uma questão de poder de Estado se viver pagando tributos. Mas, por outro lado, existe um conceito que se coloca o seguinte: se vive em sociedade sem tributo. Isso é um paradigma que a gente também tem que se colocar.
O que é melhor, pagar o tributo ou viver sob uma barbárie sem pelo menos um poder mediador de um Estado? Isso não é o objeto da palestra de hoje, mas que se pode criar uma provocação de pensamento, em que uma série de estudiosos dizem, não se vive sem tributo. Mas principalmente a questão do tributo, dado os seus excessos, a gente pode sempre falar, pagando os tributos, nós estamos prontos para cair numa auditoria? Como uma empresa é selecionada para auditoria dentro desse cenário SPED? Uma das coisas que eu gosto muito de falar, e eu vejo uma série de estudos relacionados à área, e eles se resumem muito a um teorema muito comum, é o teorema de Pareto, teoria do 80-20, usado num mundaréu de coisas. Tá? Quando você vai estudar controle de contabilidade de custos, você deve ter ouvido falar da curva ABC. O que é a curva ABC? Controle 20% do seu estoque, que eles representarão aproximadamente 80%, controle sobre 80% dos teus custos. Nada mais é do que uma aplicação do teorema de Pareto a uma realidade de controle de custos. No fundo, essencialmente, os fiscos também, de certa forma, adotam o teorema de Pareto. Porque, de uma forma muito prática, as administrações tributárias conseguem fiscalizar 100% das empresas? Não. A questão é, que grau de eficiência ela consegue perante um cenário tributário caótico, que é o cenário brasileiro? O fisco, ele é eficiente ou ele não é eficiente? Paradigma. É impossível se fiscalizar 100% das empresas. É até inviável economicamente o fazê-lo. Como é que o fisco faz? Usa esse teorema de Pareto. Basicamente, o que ele toma? Ele toma conta de 20% das empresas, sejam setorialmente, sejam a nível de critérios de arrecadação, ou porte, ou setorial, e nelas eles concentram a fiscalização. Concentrando nesse segmento, naturalmente, eles estão controlando aproximadamente 80% da arrecadação. Então, um segredo para não cair nisso seria... Vamos contar isso de uma outra forma? Vou contar para vocês uma historinha. Deixa eu colocar aqui que toda história, a gente gosta muito de historinhas, não gosta? Não? Na nossa infância não contava histórias para a gente? Então, toda história tem que ter uma musiquinha, não tem? Então eu vou tocar uma musiquinha aqui, só para a gente ouvir uma história tributária. Que chique, hein? Vamos lá. Todas as manhãs, lá na savana africana, uma gazela acorda sabendo que ela tem que correr mais rápido que o leão se ela quiser viver. No mesmo instante, o leão acorda sabendo que se ele quiser viver, tem que correr mais rápido do que a mais lenta das gazelas. Fora da história, né? Como toda história tem uma moral, né? Não importa se você é empresa ou fisco, você tem que ser o mais rápido a cada dia a cumprir com sua missão. Então, senhores, eu ainda vou aprender a automatizar isso, viu? Para desligar esse treco sozinho, viu? Ainda vou ficar bom nessas. Mas ainda como não aprendi, eu ainda estou saindo e voltando na apresentação. Me ensinaram que pode apertar um botãozinho ali, mas eu ainda vou testar essas coisas. No final das contas, senhores, o fisco, numa história bem romântica, né? Bem daquela para a gente dormir depois do almoço, espetacular, né? Aquela musiquinha deu um sono em metade de vocês assim, tem uns que os olhos fechados. A história por trás do processo de fiscalização resulta o seguinte: enquanto tiver um cara pior que você, você está livre. Então, corra. Esse é o maior segredo de fiscalização. E quem diz isso não é um auditor do Estado de Goiás que veio aqui como professor palestrar a vocês. Eu trouxe uma apresentação do Iágaro Jung Martins, ele é o coordenador geral de fiscalização da Receita Federal. Nós tivemos um evento conjunto na sua última palestra, no Fórum SPED de Porto Alegre, em que ele trouxe esses 2 slides em sua apresentação. Sob sua autorização, eu incorporei. E aí ele trata, tá?
na sua palestra sobre 2 aspectos de como as empresas são selecionadas pela Receita Federal. E ele citou pessoas jurídicas diferenciadas, que são regime fiscal diferenciado da Receita Federal. São dados de 2011, 12.153 empresas. As médias empresas, tá? 17 mil, que eles chamam de média aqui, não significa, são ainda de lucro real, né? Suas empresas continuam achando, tá? Demais empresas. E aí vai descendo. O final das contas é o seguinte, essas 12.153 empresas, de um universo fiscalizável de aproximadamente 4.400.000 empresas no Brasil, tá? Estou falando pessoas jurídicas, né? Não incluindo as pessoas físicas ou a informalidade, respondem por 80% da arrecadação. Eles calibram todo ano entre 76% a 83% da arrecadação e selecionam as empresas por regime fiscal diferenciado. Resumo da ópera. O que é que o pessoal da Receita Federal faz? Teorema de Pareto. Um outro critério que eles utilizam, e aí eles vêm exatamente no segundo slide, que é uma diferenciação entre as pequenas, médias e grandes empresas, padrão Receita Federal. E eles, em cima de mais ou menos cada um desses grupos, eles também direcionam a fiscalização, com um grau de maior ênfase ou menos ênfase. Então, senhores, uma coisa que poderíamos parecer meio absurda, né? Uma coisa de outro mundo. Como uma empresa é selecionada para fiscalização? São critérios extremamente simples, extremamente públicos. Vocês querem ver um exemplo disso? Imagine que eu... Tá sobrando tempo na vida de vocês? Hã? Tá sobrando tempo? Tá sobrando? Tá sobrando tempo ou não tá? Não. Mas eu vou acabar agora, eu vou te dar um serviço, mas também vou te arrumar mais meia hora na sua vida. Seu dia agora passou a ter 24 horas, e 30 minutos, ok? Nesses 30 minutos, eu também vou te dar uma lista de 10 devedores. Vocês têm todos os dados deles. Agora vocês têm que ligar para eles ou visitar, como você quiser. Nesses 30 minutos. Qual o critério que você consegue nesses 30 minutos cobrar os 10 devedores? Primeira pergunta. Quase que impossível, não? Sim ou não? Qual vocês então escolheriam para cobrar? Dos 10? Hã? Vamos lá. Deve mais. Tem algum outro critério? Fala aí. Deve mais tempo. Então eu tenho uma... Quem mais? Hã? Vamos lá, gente. Maior dívida, quem deve mais? Quem mais? Quem tem uma chance de receber? Pode ser também, não? Então, o que acontece? Você, então, de uma forma aqui rápida, perguntando a você seleciona. Os 10 estão lhe devendo, não estão? Mas você só vai decidir, por falta de tempo, ligar para alguns. E esses alguns são os que te devem mais. Ou, que outro critério vocês adotariam? Mais facilidade, é quem eu tenho mais chance de receber. E adivinha o que o fisco faz? Hã? Mesma coisa que você. Está aí provado, né, como alguns critérios. Percebam que as coisas que parecem ser de outro mundo ou estatisticamente muito chique, né? Não é que não tenham critérios estatísticos mais elaborados. Principalmente em quê? Na geração de informação para criar esse ranking, né? Nesse processo de criação desse ranking, aí sim, tem um processo de sofisticação, tá? Especialmente dentro desse novo cenário de você estar mandando um mundaréu de informações digitais. Identificar quem é esse, que eu tenho mais chance de receber, ou quem me deve mais, é o novo processo da brincadeira, e na verdade, sempre foi assim. Então, esse treco surgiu da onde? Surgiu porque o auditor acordou de mau humor, brigou com a mulher e resolveu mexer com a contabilidade do país inteiro, não? Isso aí, senhores, é um instrumento de localização. Você sabe o nome desse bicho, não? Hã? Não. Esse é um treco chamado, tá? Como é que é o nome? Perdão? Não. Astrolábio. Isso é um astrolábio. Isso foi usado pelas caravelas na época de 1500 para rodar o mundo, tá?
O que ele fazia basicamente? Eles tinham os mapas das estrelas, né? Esse era o segredo das cartas náuticas, né? Tanto espanhóis quanto portuguesas. Porra, vim para aula e tomando aula de história, velho. Velho, mas o negócio é interessante. Os caras chegavam lá com os mapas e mediam o ângulo de determinadas estrelas que eles conheciam. Se fosse eu, só conhecia Três Maria e Cruzeiro do Sul, né? Tá, mas, vai lá, ele media o ângulo das Três Maria com o horizonte, perfeito? Com esse instrumento aqui, ó. Com esse negócio de medir esses ângulos, eles descobriam onde estavam e com isso eles jogavam as velas, né? A direção para tudo que é canto. Puxa! O tempo passou, senhores, de 1500. Isso aí, vocês conhecem ou não? Faz a mesma coisa. Pega latitude e longitude, que de uma forma um pouco mais empírica seria aqueles ângulos que eu falei, tá? Te diz onde você está. As coisas avançaram um pouquinho, né? Graças a Deus. Nesse processo de conhecimento, as empresas também evoluíram. Isso é uma foto real de uma empresa, senhores, na década, lá dos seus, década de 40, década de 50, um setor administrativo contábil, tá? De uma empresa. E aí a gente olha para essa foto, você tem uma série de características, a foto é espetacular. Por exemplo, vocês querem uma coisa aqui? Adivinha quem é o chefe? Pode apostar, ele está na frente. E adivinha quem é os badecos? Não tem errada. Não tem errada. Então, senhores, uma coisa importante, a gente olha aqui para a plateia, olhando para vocês mesmos. Nós temos um público, pelo menos, com 50% feminino aqui presente, sim ou não? Se não for mais. Mas, segundo as estatísticas do Conselho Federal de Contabilidade, vocês já são maioria no mercado contábil, o público feminino, tá? Então eu lhe pergunto, quantas pessoas tem nessa foto aí? Mulheres, perdão. Vixe, ainda bem que as coisas mudam, não, mulheres? Porque se não mudasse, em vez de você estar aqui assistindo uma palestra sobre esse tal desse SPED, que coisa chata, vocês estariam, quem sabe aqui, desejando pilotar um Brastemplão 6 boca, cromado, forno autolimpante. Rapaz, eu acho mó barato essa roda de propaganda de fogão, é quando eles falam assim, o forno é autolimpante. Aí às vezes eu não tenho nada, assim, coisa aqui de shopping, né? Você vai com a mulher lá pro shopping, não tem o que fazer, aí eu chego na loja e pergunto, moço, me explica o que esse fogão faz. Todos os fogões, o forno é autolimpante, né? Me explica como é que funciona esse autolimpante. Porque eu nunca vi, né? Tem que limpar do mesmo jeito, mas diz que o forno é autolimpante. São perguntas para outros dias, para você encher o saco do vendedor, tá, da Novo Mundo lá, né? Pergunta para ele assim, se não tiver o que fazer. Me explica como é que ele limpa automático? Computadores eram assim, ó. São fotos dos IBMzão da vida aí, ó. E essas fotos aqui, tem uma que me agrada pessoalmente demais. Essa aqui, ó. Vocês imaginam o que é isso aqui, não? Chuta aí bem, vai. Chuta o que é isso aí. Chuta! Uma impressora aqui, irmão. Isso é um HD. Com a incrível capacidade de 5 megas. E isso era o the best of the best à época. À época. E tá aí o Google para não dizer que eu estou mentindo, né? Depois vocês inventam o Google, né? Acabou presepado. Pode ir lá no Google, vocês vão ver a história do computador, vocês vão chegar a essas histórias aí. Ferramenta de fiscalização ou de contabilidade era assim, ó. A livetona, esmaltada. Junto com ela, e essa é moderna. Essa é moderna. Semana passada eu gosto muito de pamonha, né? Aquelas coisas do milho, né? Aí tem a pamonharia da vovó ali pertinho da Praça Cívica. Você sabe onde que é, não? Pamonha deliciosa, por sinal. Aí eu fui lá comprar. Aí eu compro pamonha. Eu faço aquela festa, né? Para levar para casa, né? Aí o que tinha lá? Dessa ainda na mão, ó. Tipo, rapaz. E minha tia lá, ó. Uma senhorinha lá, ó. Vai ver que era a vovó, né? Mas é mais barato, rapaz. E ela fazendo negócio, ela puxava um negocinho para baixo, um negocinho para cima. Eu digo, se eu fosse usar isso, eu levava um mês para aprender. E fez a conta, né? Perfeita. Mas isso aí, senhores, ó, as principais... Gente, auditoria e contabilidade eram feitas dessas duas ferramentas, sim ou não? Quem
não viveu esse processo, Roberto Dias Duarte, ele fala demais em suas palestras, eu faço uma brincadeirinha com o que ele fala, que contabilidade é basicamente assim, chega no envelope, né? Nós pegamos o envelope, tiramos aqueles clipes tudo, né? E fazemos uma seleção criteriosa dos documentos, né? Bota papel para cá, papel para colar, papel para cá, papel para colar. Aí depois nós fazemos uma seleção, né? Por CFP, CST, sabe lá Deus o quê. E aí arrumamos tudo, arrumamos? Aí vamos fazer a contabilidade. Nós pegamos uma calculadora dessa e soma, tica, confere, não bate, começa tudo de novo e aí vai, né? Quem não viveu essa situação meiga, né? Eu, pessoalmente, tive uma oportunidade, um dos meus primeiros empregos foi na área de... O cara me botou para fazer conciliação bancária. Durei um dia, ainda bem que eu tive um amado chefe, porque eu deveria ter sido demitido. Primeiro dia, deu uns centavos lá, R$1 lá de diferença, era moeda, né? Na época não era real. Aí eu não entendia na minha cabeça por que tinha que bater os dois. O tal do negócio, não, rapaz, tá aqui, tira do meu salário, eu tiro do meu bolso, eu pago, eu boto no caixa, zero, deixa eu ir embora. Ave Maria. Não, momentos que a gente vive. Mas foi muito lindo, né? Por acaso, alguém tem saudade, não? Ctrl+C, Ctrl+V? Corretor ortográfico? Tomático? Alguém tem saudade, senhores? As coisas mudaram, não? Sim ou não? E aí observem que eu estou falando de algum absurdo de que as coisas eram assim, não? Estou mentindo aqui, não? Então vivemos um novo mundo? Ou nós não estamos nesse próprio mundo? Ué, senhores, quando eu perguntei que alguém tinha saudade de datilografia aqui, primeiro, não foi nem vocês dizerem não, a cara feia que vocês pensaram só na hipótese de usar uma máquina de datilografia já deu uma... Ai, eu fico só imaginando, você entendeu? Você usando. É lindo, cara. Minha mãe me matriculou em curso de datilografia, tá? Ainda peguei essa história. E ainda com um argumento espetacular. Nenhum homem tem um bom emprego se não souber datilografia. Lá fui eu, ó. Bem, graças a Deus as coisas mudaram, porque eu estava mal de emprego se eu tivesse, porque eu fui um péssimo datilografista. Esse processo de transformação, senhores, eu trouxe algumas coisas, obviamente, empresariais. Eu trouxe algumas visões para vocês na área de comércio, né, gestão. Mas aqui me fica um questionamento. Será que é só isso que está mudando? Eu gosto muito de falar essa história que esse menino é o Davi. Essa história não foi vivida por mim, não, tá? Foi vivida por um amigo, ele estava no Facebook, tá vendo? Facebook é cultura, ele publica, através do smartphone dele, essa foto e comenta, e aí eu entro e começo a participar da cena, né, que ele viveu lá, e incorporei nas minhas palestras, essa história do Davi. Qual é a história do Davi? Eu vou contar como se fosse eu, tá? Mas vocês entenderam que foi um amigo meu que viveu. Estavam tomando a cervejinha no botequinho lá, né? Normal, shopping da vida aí chega o vendedor de pano de prato. Tio, compra o pano de prato aí, tio. Isso acontece, senhores? Inclusive, o preço é padrão, né? Vocês já viram, né? 6 por 10, né? Se você... Batata, velho. Ou coisa tabelada é pano de prato. Tudo é 6 por 10. E o mais interessante, nós estamos em Goiânia, né? Aí você pergunta, aí você vai lá pro Campo Grande, quanto é que é lá? 6 por 10. Você vai em Porto Alegre, 6 por 10. Impressionante o grau de qualidade vamos dizer, de procedimentos, padronização de procedimentos que eles têm. Pois bem, esse meu amigo respondeu para ele o quê? Quando o Davi perguntou para ele? Tio, compra um pano de prato. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Véi, tem dinheiro não, velho. Estou pagando no cartão. Sim ou não? Não é o que a gente faz, não? Pois Davizão sacou de lá e respondeu: débito ou crédito? Davizão sacou e respondeu: débito ou crédito. E para quem não conhece, tá? Essa maquininha ela funciona com o celular, onde estiver pegando o celular ela funciona, ok? E ela é um aluguel, custa R$60 por mês. R$60 por mês você leva, e já está incluso o pacote de transmissão, tá? Desses R$60. Aí ele pode levar para onde ele quiser. A questão é, senhores,
Se você tivesse que contratar na sua empresa um vendedor de pano de prato, e por favor, não estou desmerecendo um vendedor, não é isso. Muito pelo contrário, para mim a coisa mais digna que um ser humano, uma das coisas mais dignas é trabalhar. Então, por favor, não estou aqui desmerecendo a profissão, não é isso, tá? Mas vamos assim, ser pragmáticos. Se você tivesse que contratar para a sua empresa um vendedor de pano de prato, você pensaria no currículo dele em quê? Que requisitos? Agilidade? Sim? Dinamismo? Capacidade verbal? Oi? Pagamento pouco? Hã? Facilidade de pagamento? O que mais você pensaria? Tem um termo moderno agora para botar nos currículos, viu? Resiliência. Capacidade de resistir, você entendeu? Os desafios. Então, ele tem que ter a capacidade de ouvir não 1000 vezes, na 1001 que ele vai vender. Isso é resiliência. Então, olha, Beto, é um nome chique para você botar no seu currículo. Eu sou resiliente. Senhores, vocês pensariam em adequação ou facilidade tecnológica? Sincero? Alguém pensaria nisso? Mas hoje, ele é um senhor diferencial de mercado, ele pensar assim, não? E esse meu amigo ficou tão constrangido com esse processo que cada um comprou 2 panos de prato, né? E eu ainda mandei comprar um para mim. Então, da visão saiu lá com 3 jogos de pano de prato, rindo, né? Com esse sorriso lindo que estava lá. Se o Davi já percebeu que o mundo mudou, senhores, não está na hora da gente também enxergar esse processo de mudança? Fica aqui a pergunta. Porque mais do que qualquer coisa, é só um Davi? Esse aí eu fui passar uma graxa no meu sapato e falei que estava sem dinheiro. Que isso, meu amigo? Nós aceita cartão. Puxa. E eu fui lá, tá até bonitão, vocês estão vendo? Não foi? Né? Fui lá e passou uma graxa no cartão de crédito, rapaz. Né? Olha que chique, rapaz. Senhores, o mundo se transforma aí fora. Será que nós não devemos nos transformar? Por que eu começar uma palestra falando disso? Isso é a palestra sobre SPED. O maior desafio do SPED hoje, senhores, é uma questão cultural. Técnica, hoje, é o menor dos problemas do projeto SPED. Técnica hoje é uma questão talvez de dinheiro, de prioridade, de decisão. Mas hoje o SPED está se tornando uma coisa muito mais cultural do que técnica. E por que eu estou usando essa linha de argumento? Primeiro, o que é o SPED de verdade? Não o que se fala, sistema público, tem lá um textinho, o pessoal bota nos trabalhos, o pessoal bota no, né? Tá lá, tá público. O SPED, senhores, para as administrações, ele é, na verdade, um verdadeiro banco de dados. Ele está subindo informação de todas as empresas, de tudo e qualquer fonte de dados. Existe uma tecnologia chamada Big Data. Tá? Inclusive, teve uma reportagem agora na revista Exame sobre esse assunto. A revista Exame, se não me engano, de 15 dias atrás. Foi a revista Exame, essa mal de você ler demais. Me perdoe, mas eu li a reportagem do Big Data, que digita no Google, tá? Que é um conceito do quê? De trabalhar a quantidade de dados de forma absurda, né? E gerar informação, né? Gerar conhecimento a partir dessa massa de dados absurda. Isso é um dos pontos de investimento mundial. E o Fisco vai junto nisso. O que o Fisco tem construído com o SPED, na verdade, é uma grande Big Data. Para quê, senhores? Subir tudo para banco de dados. Cruzamento de informação. Senhores, o que vai rodar nas pistas, o que vai estar tocando em todas as boates ou em todos os fiscos do país, é o quê? Basicamente o quê? O que você vai receber? Você vai cair na malha fiscal. Tome malha, tome malha, tome malha, tome malha, tome malha, tome malha e tome malha. Porque também, por um outro lado, a exigência do fisco de trabalhar essas massas de dados, hoje o grau de informação é tão absurdo, tá? É tão grande, que por outro lado ele não vai ter fiscalização para ficar botando atrás, não. Ele já está até disponibilizando as informações para que vocês façam as correções de forma automática. Quer ver um exemplo disso e muito legal? No estado de Goiás, uma das principais auditorias, e vocês podem verificar isso, pelos julgados do Conselho Administrativo Tributário do estado de Goiás. Lá tem, né, as pautas de julgamento, isso é público.
Uma das maiores autuações que o auditor fazia era o quê? Nota fiscal não registrada, seja de entrada ou seja de saída, ou em valores diferentes. Tá? Aí, isso era uma das coisas mais comuns que tinha das autuações. Era clássico. Nenhuma auditoria começava sem o auditor fazer isso. Desde mais ou menos um bom tempo, tem algumas falhas, mas que bem gerenciado você consegue. Você tem agora, lá no portal do contabilista, o malha fiscal, não tem? Em que é listado 100% das suas notas de entrada, 100% das notas de saída, inclusive se elas estão com divergência de valores, né? Te avisando. Resumindo, o que era uma das principais auditorias hoje é uma informação o quê? Pública. Totalmente disponível. Basta você acessar, corrigir as informações, que você sai da malha. Senhores, cada vez mais isso vai ser comum e cada vez mais abrangente. Nós em Goiás já tivemos a experiência de um dos cruzamentos clássicos, porque o que é importante falar, não é o que você está prestando de informação, mas principalmente, todos com quem você se relacionam também estão mandando informação, não é verdade? E todo esse grau de relacionamento está sendo cruzado e se chegando às malhas. E aí fica uma pergunta, tem limite à criatividade? Existe limite à criatividade? Então, como limitar as malhas? Se elas podem estar surgindo a qualquer momento, sobre qualquer ideia. Esse é um caminho que vai ocorrer de forma permanente. Por que você precisa saber disso? Porque se você não atender essas malhas, todo o processo do SPED, ele é digital. Tudo está subindo de forma digital. E aí nós vamos informações que eram não somente meio digital, mas que não eram certificadas digitalmente, todas elas migrando para um processo de digitalização e subindo. No fundo, todos esses subprojetos aí, nada mais são do que uma grande construção de um banco de dados, em que o pessoal vai ficar cruzando informação aí, ó. Opa, apareceu diferença, te joga da malha, ou num caso mais grave, estando naquele índice dos 20%, sim, o que é que você já vai estar sendo selecionado diretamente? Para fiscalização. Você não vai nem receber aviso de correção. Quem vai receber malha são aqueles que estão nos 80%, que não foram selecionados, né, para um procedimento de fiscalização. E aí vem a questão principal, coerência nas informações. Este é o princípio hoje fundamental. Quando eu falo coerência no sentido completo. Exemplo, caso clássico. Operadoras de cartão de crédito do Estado de Goiás. Foi ou não foi? O pessoal pegou os valores dos cartões de crédito, verificou com as notas emitidas, não foi? Senhores, a gente não conhecemos essa história ou não conhecemos? Não conhecem? Alguns não viveram isso. Os professores de contabilidade viveram essa realidade chata. Basicamente, eles pegaram, o fisco teve acesso às vendas dos cartões de crédito e confrontou com as notas fiscais emitidas pelas empresas. Claro, teve muita gente que vendia no cartão e não tirava nota. O que é que eles fizeram? Mandaram uma cartinha dizendo assim, ô abençoado, tem uma diferencinha aqui, ó, e disse de onde veio a diferença. E aí todo mundo fez, a maioria pelo menos, né, grande maioria fez o quê? Os recolhimentos desses tributos, né, dessas diferenças de forma espontânea. Grande maioria mesmo, tá? Mas eu estou falando assim, raríssimos casos foram erro, alguma situação, porque também ocorria, o cara mandou a informação errada, né? Então quando mandava a informação errada, ele ia lá, retificava a informação, corrigia essa informação. Ocorreram também hipóteses desse tipo. Mas ou era a informação errada, ou era caso, né, literalmente, de não conformidade. Então, senhores, a tendência e o caminho é esse. Eu gosto muito de dizer assim, ó, uma das coisas que a gente falava desde quando a gente fazia palestra sobre o Sintegra. Se o João disse que vendeu para a Dona Maria tem que dizer que comprou do João. Mas eu lhe pergunto, se você combinar com a Dona Maria, nenhum dos dois informa. Opa! E aí, vai tirar nota eletrônica ou não vai? Ah, não vou tirar. Então, você já escapou dessa, né? Aí você usa a transportadora do José, combinou com ele? E o banco do Francisco, vocês combinaram? E aí? Porque eles vão mandar informação, vão ou não vão? E com a empresa de embalagem? Perceberam que o grau de... Não há limites a essa possibilidade de troca de informações ou de cruzamento de informações? Na essência, o projeto SPED é isso, ó. E hoje, o principal desafio do projeto é o quê? O que tem hoje a gente encontrado? Um mundaréu de empresas fazendo o quê? Mandando informação que 1 mais 1 igual a 3. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Você não atender essas correções, ou às vezes por impossibilidade,
onde te joga nas malhas. Te jogando nas malhas. Se você não corrigir, o que vai acontecer? Se você corrigir, você vai ter retrabalho. Se você não corrigir, auditoria. Tá? No final das contas, você vai queimar dinheiro de algum jeito. Porque pense numa coisa aqui. Vocês me falaram que não está sobrando tempo na sua vida, sim ou não? Pois agora, do que vocês estão fazendo, vocês vão ter que arrumar tempo para fazer o quê? Para trás. E isso, pior de tudo, num processo de beligerância, porque vai ter um procedimento de fiscalização nas costas, né? Os prazos se tornando mais exíguos. E aí, só pensando num momento extremamente crítico, nós estamos agora num momento de alto pico de trabalho na profissão contábil, sim ou não? Eu lhe pergunto, imagine que você é uma empresa cai em procedimento de fiscalização nessa época, você quer morrer, não quer? Isso é possível ou não? Porque todo dia tem uma empresa entrando em auditoria, gente? Tem. Nós não estamos podendo aqui afirmar que todas as empresas, já fizemos essa afirmação, todas as empresas entram em auditoria? Não. Mas todo dia tem empresa entrando em auditoria? Tem. E dentro desse processo, pode ser que não seja nem um dia conveniente para você, ou para a questão da empresa, em questões às vezes até de momento de caixa dessa empresa para suportar um procedimento de fiscalização. Fazer SPED. Aí reside uns motes e um dos segredos. E por que tanto problema com o tal do SPED? Senhores, o SPED ele é multicompetência, ele é multitarefa, e esse é o principal desafio. Eu até hoje em minha vida pessoal e profissional, eu não conheci ninguém que sozinho reunisse todas as competências necessárias para se fazer um SPED de qualidade. Seja qual for dos seus subprojetos. Eu ainda não o conheci. Agora, eu já conheci equipes de pessoas que reúnem competência para gerar um SPED de qualidade? Já conheço várias que estão fazendo isso. Então a questão é, hoje, como ele é multitarefa, exige trabalho em grupo. Trabalhos que dominem contabilidade, direito tributário, gestão e administração, seja, por exemplo, gestão por processos, liderança, gestão de pessoas, tecnologia da informação. Juntos, uma equipe que reúna esses atributos, desenvolve um projeto SPED de qualidade verdadeiro. Sozinho, ninguém ainda vi ninguém reunir. E aí fica uma questão muito pessoal e muito interessante. Gostamos de trabalho em grupo? Hein? Gostamos? Gostamos, é? Adoramos trabalho em grupo. Vê se isso não acontece. Manda 5 fazer, 2 faz, 3 encosta. Sim ou não? Não é uma realidade que a gente se depara? E os conflitos internos dentro da equipe, que às vezes a questão do problema SPED é simplesmente que um não vai com a cara do outro, e um fica boicotando o outro internamente. Aí o problema do SPED não é técnica, não. O problema do SPED não é sistema, não. Conheço empresa que pega sistemão aí, ó, top de linha, gasta milhão. E está lá os 2 funcionários quebrando um pau danado entre um outro lá, um boicotando o outro e levando o SPED da empresa para as cucuia. Então, senhores, reunir essas competências é o novo processo. É o que te faz diferente e é o que é capaz de se fazer o SPED. Isso é fácil? Lidar com o ser humano nesse processo? Porque não se engane, contabilidade sozinha faz SPED? Não. Mas, por outro lado, jogar na mão da contabilidade, como a gente já ouviu empresário falar, SPED é problema de contador. Resolve? Contador sem a... Contador pode ser o líder do projeto? Claro que pode. Mas ele tem que ter o apoio da administração para fazer isso? Claro. Então, de forma direta e resumida, eu gosto muito de falar, quem tem a responsabilidade é o gestor da empresa, o dono, seja o dono ou o gestor, quem tem o poder, porque é ele que tem que dar a delegação para que alguém faça o projeto, porque é um trabalho multitarefa, um trabalho em equipe. E é isso onde está estourando SPED para todo lado. Ó. Em algum pedaço disso aqui reside uma fraqueza, porque alguém se encostou e lá foi embora o SPED como um todo, porque ele não permite elos fracos. As fases do SPED, senhores, num primeiro momento foi muito de compreensão. Veio o projeto está lá de 2007. E aí se divulgou. No momento começou as obrigatoriedades e começaram a se fazer SPED. E uma sensação muito grande é o seguinte, de fazer SPED, hoje ainda é uma realidade, que fazer SPED é o quê?
passar pelo validador e mandar. Ledo engano. Passar pelo validador, e aqui é uma palestra, não me permite eu dar conhecimentos técnicos, mas precisaria de mais tempo, gente, na verdade. Mas o validador é um validador de formato, não é um validador de conteúdo. Para fazer uma analogia, tem um campinho que tem pôr data lá, não tem? Data, se você pôr 65, vai passar no campo data? Não, 65 não é um dia válido, concordam comigo? Agora, se a data da nota for dia 23, o cara vai lá e erra e põe dia 20, passa? Passa. Isso é a diferença entre um validador de formato e um validador de conteúdo. O SPED, o validador, não valida nem 5% das informações. Nem 5%. Então, quem é que vai fazer esse papel de validação? O ser humano. Não tem sistema no mundo que substitua o ser humano. Porque existem uma série de processos tributários, uma série de eventos em que se fazem necessário a visualização humana do processo. O processo está funcionando adequadamente? A tributação daquele produto está correta? Você acha que o empresário paga só tributo a mais? Ou, perdão, a menos? Se ele disser que tem empresário pagando tributo a mais e não é pouco, vocês acreditam em eu? Hein? Parece piada falar isso. Mas o que tem de empresário pagando tributo a mais não está no gibi. Inclusive é um mercado, viu? Tem uma oportunidade de mercado em informatização de se trabalhar dentro de processos sistemáticos para controlar a tributação, seja para menos quanto seja para mais. Hoje, senhores, o que a gente vive um novo estágio do SPED é o quê? Conferir o que nós estamos fazendo. Por exemplo, conferir o saldo a pagar do ICMS. Quem quiser anotar essa aí estiver fazendo SPED na prática, campo 13 do registro E110. Anota essa. Campo 13 do registro. Essa é só para o pessoal que já está mergulhando no SPED, tá? No campo 13 do E110, adivinha o que tem que estar lá? O valor do ICMS a pagar. É isso mesmo? Resumindo, se você não tiver um DARI com código 108, o que é código 108? Prática mesmo aí agora. ICMS normal, com apuração 300, que é apuração mensal, no valor exatinho desse campo, onde é que você está? Você vai tomar auto de infração automático. É o antigo DPI SARI, só que agora é o FD SARI, né? Que é pior, porque agora é a sua contabilidade, não tem mais livro para apresentar. Tem livro para apresentar? Tem livro? Se o livro é o próprio arquivo. Então, senhores, esse campinho, por exemplo, mas eu tenho tal benefício. Vem antes. Eu tenho tal... É antes. É antes. No campo 13 do registro E110, tem que estar o valor do ICMS pagar. Lembrando, se você teve saldo credor acumulado, não vai estar zero, não é isso? Transferir, pelo amor de Deus. Então, se o campo 3 tiver zero, é zero, né? Sim? Então, maiores, por favor. Isso aqui é uma simplificação daquelas assim, ó, no rasgo. Mas é um campinho, por exemplo, que tem que ser conferido o quê? Todo mês? Antes de enviar ou não? Sim ou não? Pode ter erro ou não pode? Eu esqueci de pôr um benefício fiscal? Posso ou não posso? Eu posso ter, sem querer, digitado um valor lá e ter lançado um valor de débito gigantesco a mais? Sim ou não? Então, senhores, às vezes o processo maior hoje reside em quê? E isso o sistema faz? Tem algum sistema que faz isso? Não, gente. Então, a boa notícia, você não vai perder seu emprego. O fator humano continuará dos dois lados. Porque se você sonha com um sistema que aperte um botão e sai o SPED lindo do outro lado, pode apostar. O auditor também sonha, viu? Com um programinha que aperta um botão e sai também a auditoria do outro lado. A gente tem a oportunidade de dar treinamento, às vezes, para colegas auditores, tá? E eles também sonham do mesmo jeito. Todo mundo sonha com um botãozinho apertador. Mas isso não é e não será possível de ser atingido. Sempre o fator humano dos dois lados existirá. E graças a Deus que exista. Senão, o que é que nós nos tornaríamos a partir desse momento que alguém descobrir isso? Ou que haja uma reforma tributária que simplifique esse cipoal tributário que a gente vive. Consequentemente, o que nós teríamos? Temos que arrumar outra profissão. Operador de telex mudou ou não? Sim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Contábil, agora exclusivamente para os profissionais de contábeis. Será que a gente ia mudar de profissão?
Hoje eu tive a oportunidade de publicar um artigo que a gente tinha escrito, né, em homenagem ao Dia da Contabilidade, e uma das frases que a gente parafraseou foi o Martin Luther King: I have a dream. Eu tenho um sonho, em que a contabilidade pare de viver essa papelada, essa burocracia absurda, e façamos contabilidade de verdade, que é a contabilidade de diferenciais, a contabilidade gerencial, que é algo que se aflora dentro desse processo de transformação que está vindo aí. A tecnologia vai assumir um papel que é papel dela, aquela tarefa repetitiva. O professor Lopes de Sá, hoje falecido, tinha uma frase que ele batia muito, e ele usava uma coisa até no sentido pejorativo assim, mas que ele usava dentro de um contexto. Os darfistas, né? Então, aquele preenchedor de formulário, esse, meus pêsames, você é um ser em extinção. Reside uma nova contabilidade que surge? Sim. E talvez seja hoje uma das coisas que me faz muito feliz, de estar no meio do contábil e saber que nós temos uma profissão de futuro. Mas que tipo de futuro reside? O darfista ou aquele que vai ter um processo gerencial transformador dentro das empresas, que nos faça aquilo que o que me fez me apaixonar por contabilidade? Era a contabilidade gerencial, né? Que é a coisa que a gente vai para a prática e joga fora imediatamente, né? Como regra, e vivemos frustrados como preenchedores de formulários. Senhores, é uma nova fase. Tem processos de autuação ocorrendo nesses meio de caminho aí? É natural. Porque fazer o SPED, senhores, ele resume em processos muito simples. Você vai cuidar dos seus cadastros. Por que cuidar de cadastro? Se você emite nota errada, tem como fazer SPED de verdade? Vamos lá. Em tempos de nota fiscal eletrônica, você emite a nota fiscal eletrônica errada, seja com CFOP, CST ou situações mais graves, como códigos de produto, uma outras situações. Você emitiu essa nota, tem como corrigir na FD? Eu gosto de falar um mantra, viu? Tem 3 coisas na vida que não voltam atrás: a palavra dita, a flecha lançada e a nota fiscal eletrônica emitida. Tá no fisco, velho. E tu quer corrigir depois? Você tem que identificar o erro e fazer o quê? Lançamento, aproveitar um princípio que reside, que é um princípio constitucional, que é o quê? Da espontaneidade, e fazer os devidos lançamentos retificadores. Mas, por exemplo, você ir lá no registro da nota, você emitiu a nota errada, ir lá corrigir a nota na FD, o que você está fazendo? Incoerência de informação, não está? Você acha que o fisco não vai pegar e fazer o cruzamento das NFE com sua FD, não? Vai. Aí o que acontece? Vai cair em malha? Vai. Lançamentos retificadores sempre são possíveis. Está claro isso? Sempre será possível fazer os lançamentos retificadores. Para cada caso, uma situação concreta. Eu emiti a nota menor, emito a nota complementar. Quer dizer, emiti a nota, fiz uma bobagem. Existem princípios contábeis tradicionais, tá? Inclusive ainda no tempo do papel, que permitem o saneamento e a retificação da informação. Agora, isso dá para fazer 2 anos depois? Dá? E aí fica a pergunta, não está liberando para retificar um arquivo agora, não? Aí você caiu na auditoria, 3 anos depois, 4 anos depois. Aí o auditor te passa para você corrigir. Como é que corrige? Me explica, como? Verdade, a correção se torna impossível de ser feita. Na prática, ela se torna impossível. Algumas coisas é possível corrigir? Sim. Algumas coisas, sim. Outras, na verdade, se tornam impossíveis de serem feitas. Não sem usar o princípio da espontaneidade. Então, cuide dos teus cadastros. Teus cadastros gerará emissão de documentos corretos. Emitindo documentos corretos, você vai fazer uma FD e uma apuração desse tributo correta? Sem sombra de dúvida. Passado fases, gera o arquivo, e aí é um apertar de botões mesmo, né? Bom sistema, gerou o TXTzão. Mando? Qual é a nova fase? Confiro. Corrijo o erro no próprio arquivo? Será? Você está na véspera da entrega. Você vai levar um prazo X para corrigir seus sistemas. Corrija lá. Não acho errado corrigir, não. Você corrige e manda. Agora,
Pelo amor de Deus, corrija nos teus sistemas, porque senão você vai ter que ser a pessoa de mais memória na vida. Por quê? Imagine que amanhã você receba uma notificação para retificar aquele arquivo. Além do que eu fiz com o Pador, você vai ter que ter uma memória daquilo que você corrigiu. Mês a mês. Puxa, haja memória, hein? E mais do que isso, você não muda de empresa, não? E sua memória pode, se você for um cara de super memória, não vai junto com você, não? Então, onde se corrige SPED, senhores? Nos sistemas. Por isso. Porque lá fica a sua memória, você não tem preocupação, você não tem estresse quanto ao desenvolvimento do sistema. E aí, enviar. Se tudo começa nos cadastros, ele tem um processo de importância cada vez mais fundamental, com cada mais vez documentos eletrônicos. O SF está migrando para o eletrônico, não está? Estão sabendo disso? Cupom fiscal eletrônico, o novo SF que já vai estar interligado eletronicamente, ou a nota fiscal de consumidor eletrônica. Qual das três eu não sei que você vai emitir, mas que eu te garanto que documentos em papel não é se, quando eles serão totalmente extintos. Então o fisco vai receber as informações de forma online, tá? Mesmo aquele SFzinho, tá? Ele vai ter tem duas hipóteses, tá? Ou se você usar o SF no formato, mas basicamente ele vai ter o seguinte: a impressora vai ficar deslacrada, tá? Aí ela pode ser no projeto lá de São Paulo, qualquer uma no projeto que hoje Goiás é signatário, ela ainda está acoplada à parte blindada, né, que é a parte de memória. Mas essa parte de memória você vai jogar lá um cabinho, sabe aquele cabinho azul da internet, não? Sabe não? Ou um chip de celular. E aí ele sozinho vai conversar com o fisco. Aí você vendeu, ele manda. Você vendeu, ele manda. Tá? É um caminho para você também encaixando que se você estava como varejista fora da festa, né? Também esses documentos serão eletrônicos. Aí eu fico de novo a pergunta: como corrigir? Hoje nos próprios SFs do Estado de Goiás, não fica numa memóriazinha lá não? Tudo gravado ou não fica? Então só não está online. O fisco pode ir lá buscar essa memória ou não pode? Ele busca, viu? Aí eu lhe pergunto, na hora que ele somar o CFOP ou o CST lá, aí está diferente na sua escrita, adivinha o que vai valer? Adivinha? Tá? Esqueça, SPED é consolidação de documentos fiscais emitidos. E a gente fica preocupado com SPED. Que SPED? A escrituração? Senhores, cadastros. Os cadastros, depende, não importa que sistema você use, eles estão trabalhados sobre 4 premissas. Essas premissas aqui, ó, te dão a tributação de um produto. Seja a característica do remetente, seja a característica do destinatário, se for uma nota de entrada ou saída, seja o tipo de produto, seja o tipo de operação. Querem ver exemplos? Se o remetente for do super simples, você tem limitação de crédito? Tem ou não tem? Consequentemente, mexe na sua tributação ou não mexe? Se o seu destinatário for de Goiás ou for do Distrito Federal, muda a tributação? Então, o tipo de destinatário muda a tributação. É importante ou não é? Do produto eu não vou nem falar, né? Se ele é ST, se ele não é, se ele é monofásico, se ele não é, não precisa nem falar, né? Sim ou não? E por último, o tipo de operação. Tudo isso é muito lindo, fiz tudo certinho. E se for uma simples remessa? Tem tributação? Hã? E se for uma devolução, muda a tributação? Sim ou não? Mudam. Então, o tipo de operação se faz também como fundamental para identificar a tributação? Não sei qual é o sistema que você usa, mas seu sistema, de uma forma mais fácil ou mais difícil, vai controlar essas 4 variáveis. Se ele não controlar essas 4 variáveis, ele não tributa corretamente um produto lá, uma operação. Então, é isso que os sistemas fazem. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Qual que você gosta? Qual que te é mais palatável? Cada um vai ter o seu. E seria informação errada nos cadastros, meu amigo? Meus pêsames, né? Lá se foi a sua escrita. E aí eu gosto de trazer sempre um exemplo, um exemplo talvez seja do mais simples dos exemplos, mas que tem um impacto na prática extremamente interessante. Cadastro de unidade de medida. Olha como é que ele é simples de explicar. Você não vai usar no estoque
uma unidade de medida, você vai usar caixa ou vai usar unidade, por exemplo? Isso é importante para você contar seus estoques? Não. Sim ou não? Até para preço, né? O preço de uma caixa de um produto é diferente da unidade. Vocês concordam comigo, então, é importante o controle da unidade de medida? Sim ou não? Mas, uma vez decidido qual é a unidade de medida, você vai estabelecer o preço, vai controlar por aquilo ali. Não tem nenhum problema, não é verdade? Num primeiro momento? Sim ou não, senhores? O que o sistema da escrituração fiscal digital fez com as unidades de medidas? Como um fator diferencial. Porque existem regionalismos, ele pediu que você descrevesse a unidade de medida, a sigla e a unidade de medida que você use junto. Por exemplo, quando você usar a sigla o N, você descrevesse qual é, que o N é unidade. Essa é uma unidade de medida métrica, fácil. Agora, olha algumas que as pessoas usam. Isso é um direito de regionalismo. Pensa no Brasil, cada um tem o direito de usar. A gente usa normalmente fardo, FD, não é? Sim ou não? Tem gente que usa FA, não é incomum achar não. RL, TB, BO para bolsa. Existem pessoas que usam assim. Então, não importa que unidade de medida você use. Isso é direito você usar. Basicamente, você descreva para evitar o quê? Erro. Está claro isso? Então, só para você ver como isso é importante. Se eu falo AMP, é uma sigla, tá? Todo mundo sabe o que significa? Hã? Ampola. Quem conhece medicamento? Quem mexe com medicamento sabe. Você mexe com medicamento, não mexe? Ah lá, está confirmando. Porque se tu não mexe com medicamento, alguém sabia ou não? Então perceberam que é importante para você generalizar, conhecer a sigla? Então eu queria só fazer mais uma provocação para vocês. Vamos participar de um negócio? Ele tem um fundo de verdade muito legal. Eu posso contar com a participação de vocês? Eu não vou nem fazer. Não, vou embora. Eu posso contar com a participação de vocês? Até daqueles dois que estão dormindo lá atrás, não? Não, vamos deixar eles dispensados então. Mas eu posso contar com a participação de vocês, não? Posso ou não posso? Posso? Posso contar mesmo? Eu posso contar com a participação de vocês? Faz assim, ó. Pode! Posso? Ô, povo mal educado que vocês são. Nem para educação responde, pô. Senhora, pode participar? Bom, então, é muito importante, vocês vão perceber que tem um fator didático muito legal por trás disso. Tá? Mas se vocês não participarem, não vai ter graça. E eu vou falar, eu já tive a oportunidade de fazer isso em Manaus, Porto Alegre, já fiz aqui em Goiás, mas a partir de agora, se você não participar, eu vou falar assim, o Brasil inteiro faz, menos aqueles meninos da minha terra, entendeu? No dia do contabilista, eu vou pegar a lista e vou dizer, nome por nome, que não faz. 200, então o Brasil inteiro faz, menos 201 pessoas. Então, vocês vão participar agora ou não? É bom fazer essa sala de aula que você fala, vou dar nota. Não é o caso, né? Então é o seguinte, esse aqui da ampola foi fácil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome, uma sigla, do jeito que eu botei a ampola, perfeito? Aí, olha bem, eu vou colocar aqui, ok? Nós vamos contar até 3, não é para falar nada antes. Quando eu falar 3, todo mundo ao mesmo tempo vai dizer em muita voz alta o que para você significa a sigla. Por exemplo, na hora que eu falasse agora 1, 2, 3, todo mundo falaria o que significaria AMP. Ok? Perfeito? Olha, primeira coisa, se seu chefe estiver do lado, não tem resposta errada. Por quê? Não tem como você errar. O direito de sigla é individual, então você pode usar a sigla que quiser, tá claro isso? Tá ok? Então não tem como errar? Não, você o que... Tem uma coisa muito feia que vai acontecer, é você não participar. Isso é a possibilidade. Se você falar, você vai acertar? Vai, não? Vai. Porque o que você falar está certo. Porque o que vale é o que você significa, não tem resposta errada, acredite em mim, é sério. Então qual é a brincadeira? Vou colocar. É para falar na hora que eu colocar? É quando eu falar 1, 2, 3, todo mundo? Ok? Ok, senhores? Ok, senhores?
Ô, velho, olha lá, hein? Não me faz meu estado do meu coração fazer passar vergonha, não, hein? Aí eu vou falar o Brasil inteiro menos 201. Meu, vai ficar feio. Então vou lá, vou botar a palavra para falar. Quando eu contar até. E aí fala, vamos lá. 1, pensou? 2, 3. Vixe. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem, Houston. Véi, deu algum negócio errado aí, véi? Metade falou peça, metade falou pacote. E o pior, teve um que falou PC computador. Eu ouvi. Não vou entregar. Não está errado. Ele pode usar tantos PCs. Agora, aonde está o problema? Nós somos goianos, trabalhamos no estado de Goiás, em regra, sim ou não? A grande maioria está aqui presente. Isso aqui poderia ser uma palestra para uma empresa, em que todos trabalhassem na mesma empresa, alguns dos setores de manhã, setores à tarde, na filial A, B, C, de Jataí, sim ou não? Isso poderia ser, não? Poderíamos trabalhar, então, na mesma empresa? Sim ou não? E se metade da empresa acha que PC é pacote, a outra metade acha que é peça? Lá foi embora seu estoque? Hã? Foi embora seu estoque, foi embora sua vida, foi embora seu controle de preço, foi embora tudo. Porque peça remete a pacote remete a várias unidades. Só nessa, lá foi embora, conforme o critério que a pessoa esteja usando. Então, senhores, cadastro, na verdade, é uma questão muito mais cultural ou não? Será que o cara que está cadastrando isso está sabendo da importância, por exemplo, da unificação de procedimento? Vou trazer casos reais que o pessoal está fazendo sobre isso. Tá? Por exemplo, como é que é o nome lá no negócio? Chama código, esse primeiro campinho é código, no segundo a descrição. Cabeça do cara, código é o quê? Número 0001. O que significa? PC. E aqui, é peça ou pacote dessa empresa? Isso é caso real, tá? 0002. P. 0003. SV. Tá, e aí, é peça ou pacote? E SV, o que é? É serviço, é? Será? Um serviço, 2 serviços, 3 serviços? Outros casos. Aí, o que é unidade 1? Aí eu perguntei, e 0001, unidade 0001? É a mesma coisa. Eu que errei, cadastrei 2 vezes. É uma unidade. 32. Opa. Fui eu que esbarrei. 32 é o quê? Caixa com 32 unidades. 5L é o quê? Balde de 5 litros. Aí você foi, estava perguntando pro cara, e aí o cara estava indo bem, estava me explicando. O que é BR, velho? E CD? Do Bruno Marrone, do... Isso é... Quantidade cearense? Vai falar com o povo do Ceará lá, viu? CT, o que é? Hã? Pior que é cartela mesmo, viu? Quem acertou sabe, mas é sem treinamento. E aí? Deu dúvida ou não deu para muitos? Você trabalha na mesma empresa, hein? E aí uma situação muito engraçada. Nesse processo aqui, tá? Como os sistemas anteriores não tinham esse campo de descrição, lá no Sintegra não exigia isso, o pessoal começou a fazer assim, botar os 2 campos iguais, para poder não ter que desenvolver sistema, não ter que alterar nada. Então ele mandava assim, os 2 campos, o N, entendeu? PC, né? Aí o povo, numa determinada data, colocou uma validação lá no arquivo, assim, ó, os 2, lá no validador, os 2 campos não podem ser iguais. O que a galera começou a fazer? Depois tem que dar porrada, não tem? Agora fala a verdade, tem que dar porrada num caba desse? Agora isso é sua empresa, velho. Isso é caso real, gente, isso é sua empresa. Isso é sua empresa.
E o cara não entendeu que a importância da descrição é de quem? Porque tem uma coisa muito simples, o fisco na dúvida, eu sei o que ele faz. Você na dúvida, você erra. Porque você pode não ter certeza, você vai ter um percentual de acerto, sim ou não? O fisco, ele usa um princípio do direito, que também o direito usa. O direito usa muito latim, não usa não? Sim ou não? Indúbio pro réu. Já ouviram esse princípio do direito, não? É lindo. Na dúvida a favor do réu. Quem foi para o júri já viveu isso. É o seguinte, se você estiver na dúvida, julgue a favor do réu. Quer dizer, absolva o réu. Porque é muito pior punir um inocente do que inocentar um culpado. Lindo, né? Me arrupiei, ó. Lindo, né? Indúbio pro réu. Não é lindo, não? Sim ou não? O fisco também usa latim. É, um pouquinho diferente. Indúbio, pau no réu. Velho, ele vai lavrar o alto, te vira. Tá? Então fica fazendo essas bobagens. Cadastro de fornecedor, precisa falar, não? Tem nego pegando a nota do fornecedor, está harmonizando com a do cliente? Quando faz o chupa-cabra lá, que coisa linda, agora não tem que digitar mais nada. Tchá, tchá. Tá harmonizando, velho? Os cadastros, vem com fornecedor com caixa. O cliente está vendendo a unidade. Vocês estão harmonizando ou não? Estão usando o mesmo código? Estão dizendo que um é caixa, o outro é unidade? Lá foi embora seu estoque. Porque aquele está emitindo NFE, não está? Tá ou não está? Não está emitindo cupom aqui? Você não está harmonizando, não? Pensar expede. Para concluir, senhores, eu gostaria de fazer uma pergunta sincera. Alguém ainda acredita que a gente vai mexer com papel? Mas as empresas estão preparadas? Eu fiz uma provocação, foi uma palestra, tá, gente? Uma palestra foi uma provocação, não tem como a gente mergulhar mais. Mas fica a pergunta, as empresas estão preparadas? Feira hippie, aí eu passo lá, tirei a fotinha, porque eu digo, não resisto. Ele está no SPED, ele não sabe, né? Porque cada cartão desse não está indo lá para o fisco, não? Então, ele só não sabe que faz parte do projeto SPED. A contabilidade está preparada? Senhores, precisamos nos capacitar. O fisco está preparado, senhores? Pô, quando eu falei do contador, ninguém riu. Por que será, né? Não entendi. Né? O contador o genérico do... Não todo mundo, não? Não conto de onde é, não. Mas precisamos de novos profissionais, igual o operador de Telex que foi embora, deu tchau para o fisco, não? Precisamos de novas competências. E adquirir elas, vem através de treinamentos, de capacitação, ou do autoestudo, não importa, não precisa até pagar para ninguém, não. O que um curso te oferece? Um facilitador para te indicar caminhos, mas isso é o de menos, você não precisa disso. Agora, boa notícia, está faltando profissional na área? Olha aqui, ó, revista Exame dizendo que quem mexe com tributos indiretos é um dos 10 profissionais muito raros no país. O mercado está disputando esse tipo de profissional. Homem na Lua. Opa! Então agora a polêmica do Homem na Lua. Até hoje fala que o povo acha que foi ou não foi. Não tem um povo que diz que foi ou não foi? E aí, foi ou não foi? Hã? Séries. O Homem na Lua pode ser uma polêmica em algumas situações, né? Mas o SPED, ele é uma coisa muito presente em nossa vida, é algo que veio para ficar. E aí eu finalizo essa palestra colocando o seguinte argumento: ou você vai ter uma gestão tributária eficaz, que esse é um processo de transformação de todos, ou... convido vocês a nos conectarmos, tá? Eu sou autor de um blog, então, por exemplo, algumas coisas que eu falei aqui do Novo ECF, algumas pessoas com curiosidade, tá? Então, a gente publica artigos, publica nessa área uma série de assuntos. Então, tem lá, se você pesquisar um pouquinho, tem coisas que eu acredito, que eu penso enquanto professor, né? Se torna uma extensão da minha sala de aula e das minhas palestras, o meu blog, tá? Então, convido vocês a isso. E fora Facebook, LinkedIn, Twitter, é o meu escritório, né? Eu gosto muito de dizer, estou sempre lá navegando. Nesse instante, eu tive para cá, tirei uma foto, falei, né? Daqui a pouco eu vou começar a pensar SPED junto com vocês. Então, convido realmente a gente, se for do desejo, ficarei muito honrado em nos conectarmos.
Muito obrigado a cada um de vocês. Deus os abençoe e até uma outra oportunidade. Muito bem. Mais do que nunca, o nosso agradecimento, né, ao Edgar por ter atendido o nosso convite. Vocês acham que eu exagerei quando eu o apresentei, pessoal? Viu? Ele passou vergonha em mim, né, dizendo que eu tinha exagerado, mas eu estava certa, não estava? Que bom. Então, em homenagem à minha certeza, eu quero convidar aqui o nosso ouvidor para fazer a entrega aqui, por favor, de um pequeno souvenir. Aqui, mais um. Isso. Muito bom, muito obrigada. Palmas, pessoal. Muito obrigada.